se fez, os olhos dos cegos abriu. Ninguém é como tu, como tu. Brilhaste na escuridão, da cinza nos fez ressurgir. Ninguém é como tu, como tu. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Escuridão, da cinza nos fez ressurgir. Ninguém é como tu, como tu. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Está conosco, ninguém pode deter-nos. Se Deus está conosco, não há mais nada a temer. Se Deus está conosco, ninguém pode deter-nos. Se Deus está conosco, não há mais nada a temer. Não há mais nada a mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, ninguém pode deter-nos. Se Deus está conosco, não há mais nada a temer. Se Deus está conosco, ninguém pode deter-nos. Se Deus está conosco, não há mais nada a temer. Queria te convidar a cantar essa próxima música como uma oração, dando graças a Deus, que Ele é bom, Ele é maravilhoso e tem cuidado de nós. Damos graças por esse ano que se passou, por muitas vezes coisas boas que Deus tem nos dado, até mesmo por momentos difíceis que temos passado. Mas temos certeza de que Deus está cuidando de cada detalhe e Deus está conosco. Amém? Cante com a gente com uma oração.
contrição. Dai graças a Deus Pai, pois nos deu Jesus. Dai graças de coração, dai graças com contrição. Dai graças a Deus Pai, pois nos deu Jesus. E então diga ao fraco, forte sou, diga ao pobre, rico estou, por aquilo que Ele fez por nós. Dai graças de coração, dai graças com contrição. Dai graças a Deus Pai, pois nos deu Jesus. Dai graças de coração, dai graças com contrição. Dai graças a Deus Pai, pois nos deu Jesus. E então
governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu, ao teu. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu, ao teu, ao teu. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não seja hinos, apenas notas em canções. E mesmo em tentações e fraco, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu.
Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Em breve voltará. Em breve voltará. Olá! Hoje é dia 31 de dezembro e nós queremos desejar a você um feliz ano novo. Desejamos a você que esse período de festas seja um período em que você tenha, ou esteja ainda, desfrutando com a sua família, com os seus amigos, eventualmente trabalhando, mas desfrutando da graça e do amor do nosso Deus. Deixe-me falar um pouquinho mais sobre algumas compreensões, algumas percepções minhas acerca do povo brasileiro, nós, nesse período de festas de final de ano. Uma percepção que eu tenho é de que nesse período específico das festas, Natal, Ano Novo, virada de ano, eu, você, provavelmente, talvez, mas via de regra o brasileiro costuma agir, costuma pensar de uma maneira ligeiramente diferente do que faz durante todo o ano. Deixa-me explicar o que eu quero dizer com isso. Quando eu e você olhamos para aquilo que nós queremos, para aquilo que nós pretendemos conquistar, quando nós nos deparamos com alguma situação difícil na nossa vida, a tendência é sermos ativos. Nós pensamos, nós planejamos e nós executamos. Via de regra, nós não gostamos e nem sabemos esperar. E o que acontece nesse final de ano é que sim, nós ainda fazemos planos. Sim, de certa forma nós ainda agimos de forma ativa. Mas há algo que faz parte do ser brasileiro neste momento do nosso ano, que nos leva a esperar. A sensação que eu tenho é que eu e você, e tantos outros ao nosso redor, trazem um pontinho de esperança. Estão acostumados a esperar por algo melhor na virada do ano. É ou não é verdade? Apesar de sermos seres extremamente ativos, eu e você estamos acostumados a esperar por algo melhor no ano seguinte. Mas há um problema com isso. Esperar por um ano melhor é um problema de duas faces. A primeira delas é porque esperar por um ano melhor geralmente não vai acontecer. Geralmente esperar por um ano melhor tem a ver com crer em uma mentira. Quantos foram os anos, as passagens de ano, os réveillons, em que você fez ali a sua lista de desejos, alvos de mudança, e você disse, ano que vem será um ano melhor, será um ano diferente. E então, o novo ano trouxe lutas, dores, dilemas e problemas? Quantas vezes isso já aconteceu com você e comigo? Crer que o ano novo será melhor, simplesmente porque é um ano novo, é uma grande mentira. Mas a segunda face dessa esperança, dessa espera, dessa expectativa,
é que ela reside em uma crença mística. E é aqui que eu e você, como brasileiros, muitas vezes nos vemos juntando de modo sincretista várias crenças diferentes. Porque veja, quando nós esperamos que o ano novo seja melhor, simplesmente por uma mudança cronológica, por uma mudança temporal, nós estamos misticamente, romanticamente esperando que o nada, esperando que o inesperado traga alguma mudança para melhor. Esperar por um ano melhor, apesar de ser extremamente comum a mim, a você e a cada um de nós brasileiros na nossa cultura, apesar de ser o que a gente faz, bem, isso não parece ser a melhor das nossas opções, certo? Agora veja, eu não quero dizer que esperar é ruim. Pelo contrário. A verdade é que nós temos uma série de expectativas, nós nutrimos esperança, nós esperamos por algo, sempre. Assim somos, o ser humano é assim. Portanto, o que eu quero hoje nessa reflexão não é simplesmente dizer, olha, veja, não espere por nada melhor no ano que vem. Não é este o meu ponto. Mas eu gostaria de refletir a partir de Tiago, capítulo 5, para que nós possamos redirecionar a nossa esperança, a nossa expectativa, a nossa espera. Porque, biblicamente falando, esperar por algo é bom. Mas ao invés de nós esperarmos por uma singela, pequena e inesperada mudança, alguma melhora no ano que vem, nós podemos aprender a esperar por aquilo que vale a pena. Ou melhor, esperar por quem vale a pena. Este é o ponto de Tiago, capítulo 5, versos 1 a 12. Nós vamos hoje, juntos, refletir brevemente nesse texto para encontrar o objetivo, o alvo daquilo que nós esperamos, a quem devemos esperar, para que de fato encontremos uma vida diferente. Convido você à leitura de Tiago, capítulo 5, versos 1 a 12. O texto diz assim: ouçam agora, vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos, e que por vocês foi retido como fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança, aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Nós estamos na nossa série chamada Influência na Prática.
Nós estamos olhando para a carta de Tiago. E o que nós vimos até aqui, nessa importante jornada, é que Tiago quer comunicar a importância de se viver uma fé vibrante, uma fé genuína e, portanto, uma fé impactante. Tiago está dizendo como é que nós podemos, em várias áreas da nossa vida, viver uma fé significativa, verdadeira e, portanto, influenciar as pessoas ao nosso redor. O texto de hoje é um texto em que Tiago chama os cristãos a uma fé viva, a uma fé vibrante e uma fé que então sabe esperar e confiar na pessoa certa, a pessoa de Jesus. E o texto de hoje nos permite responder duas perguntas importantes sobre a nossa espera. Não uma espera simplesmente por um ano melhor, mas a espera melhor. A espera pelo futuro, a espera pela volta de Jesus. Em primeiro lugar, o que esse texto nos permite é fazer uma pergunta. A primeira pergunta é: pelo que nós devemos esperar no nosso futuro? E os versos 1 a 7, como nós lemos, nos mostram que qualquer pessoa deveria de fato esperar pela volta de Jesus. Tiago aqui está afirmando que a volta do Senhor tem impacto tanto para aqueles que não são cristãos, não amam ao Senhor, rejeitam ao Senhor, quanto para os filhos de Deus. Ora, então que impacto é esse? Bem, ele responde: o impacto é duplo. Há um impacto para aqueles que rejeitam a Deus e um impacto para aqueles que receberam ao Senhor por meio de Cristo. O que é que nós podemos esperar de forma específica segundo esse texto? Qual é o impacto da volta de Jesus? Bem, o texto nos diz que Jesus está voltando para julgar os pecadores não arrependidos. Os primeiros 6 versos de Tiago 5 são muito incomuns. Incomuns porque essa carta é direcionada a cristãos. O tempo todo Tiago está falando com cristãos, menos nesses 6 versos. Ele não chama esses leitores, esses ouvintes, de irmãos, como ele fez em toda a carta e faz a partir do versículo 7. Tudo que Tiago diz a eles é que eles devem chorar, eles devem se lamentar, e a linguagem de Tiago aqui se parece muito com as mensagens propagadas pelos profetas em nações pagãs. Portanto, a linguagem de Tiago nos mostra que ele não está falando, nesses 6 primeiros versos, com cristãos, com filhos de Deus. Ele está falando com não cristãos, e em especial com não cristãos que eram extremamente ricos e faziam mau uso da sua riqueza. E nestes 6 versos, Tiago capítulo 5, versos 1 a 6, Tiago então se dirige a esse público específico. E ao fazer isso, ele traz pelo menos 4 acusações contra este grupo de pessoas, contra esses não cristãos, contra essas pessoas que não temem a Deus e que amam ao dinheiro. Que acusações são essas? Bem, em primeiro lugar, Tiago diz que eles serão julgados pelo acúmulo de bens. Veja o versículo 2, ele diz: a riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram suas roupas. Verso 3, o ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles testemunhará contra vocês. O que é que ele está dizendo? Bem, primeiro precisamos entender o que ele não está dizendo. Tiago não está dizendo que ser rico é pecado. Tiago não está dizendo que as escrituras são contra a riqueza. O que Tiago está aqui estabelecendo é que o problema não é ser rico. O problema é amar o dinheiro e fazer um mau uso do dinheiro por amar o dinheiro e amar a si mesmo.
Este é o argumento de Tiago. O que eles estavam fazendo? Aquelas pessoas eram extremamente ricas e estavam armazenando suas riquezas em celeiros. Estavam guardando para si todo aquele dinheiro, todos aqueles bens. E Tiago diz que aqueles bens estavam apodrecendo. Sabe qual é o ponto de Tiago aqui? O ponto do autor é que mesmo o uso que parece ser mais seguro do dinheiro nesse mundo pode ser uma maneira de desprezar os recursos, os bens, a riqueza que Deus nos concede. Deus estava dando dinheiro àquelas pessoas que sequer eram tementes a Ele. E o que é que aquelas pessoas estavam fazendo? Amando ao dinheiro, amando a si mesmas e guardando para si numa atitude orgulhosa, arrogante, egoísta. Veja só, uma pessoa pode construir celeiros. Uma pessoa pode ajuntar riquezas. Mas quando Jesus voltar, Tiago diz que tudo será queimado. Tudo será perdido. Então o problema não é a riqueza em si. O problema não são os bens. Mas o motivo pelo qual aquelas pessoas viviam atrás de dinheiro, bens e riquezas. Eles estavam sendo acusados pelo acúmulo de dinheiro e bens. Porque faziam isso com a motivação e o desejo errado. A segunda acusação feita por Tiago é muito parecida. Ainda olhando para os versos 2 e 3, nós percebemos que Tiago diz que os tesouros na terra, estes tesouros que eles estavam acumulando para si, trariam tormento eterno para as pessoas. Acompanhe comigo o versículo 3 mais uma vez. O texto diz: o ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Ainda que não seja errado ter dinheiro, Mateus capítulo 6, versos 19 e 20, nos diz que nós deveríamos investir tempo naquilo que é eterno, naquilo que é celestial, naquilo que é espiritual, naquilo que dura para sempre. Mas o que aquelas pessoas estavam fazendo? Usando sua saúde, seus recursos, para simplesmente acumular bens terrenos que seriam perdidos na volta de Cristo. E por isso, diz o texto, eles seriam, veja só o versículo 3, devorados pelo fogo, como o fogo devora a carne. O texto está falando de juízo. O texto está falando para aqueles que, uma vez rejeitando a Cristo, vivem para si, vivem para os seus desejos. E é óbvio, quando as pessoas vivem para si, numa sociedade como a nossa, vivem para os seus desejos de riqueza, vivem para o acúmulo de bens. Então, em terceiro lugar, vem uma terceira acusação, feita por Tiago, que é a seguinte, versos 4 e 5. Aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles não cristãos ricos seriam julgados por agir de maneira desonesta para com os seus empregados e seus trabalhadores. Veja os versos 4 e 5. O texto diz assim: vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento do ceifeiro chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, fartaram-se de comida em dia de abate. Nos tempos em que essa carta foi escrita, havia concentração de terras para um pequeno número de donos. E se esses donos, se esses ricos fossem egoístas, se eles atrasassem o pagamento dos trabalhadores, então a consequência lógica seria que os seus funcionários provavelmente passariam por algum tipo de provação, provavelmente teriam fome, provavelmente teriam privação quanto ao que comer ou ao que beber.
Então veja, as posses daqueles ricos estavam se acumulando, ao passo que ao seu redor havia grande fome e pessoas morrendo por falta do que comer e beber. Eles são acusados pelo acúmulo de bens. Eles são acusados por buscar aquilo que não é eterno. E eles são acusados porque eles agem de forma desonesta, egoísta para com os seus trabalhadores e funcionários. Mas há uma quarta acusação. A quarta acusação feita contra aqueles não cristãos ricos é que eles estavam sendo complacentes consigo mesmos, com os seus luxos, com as suas vontades, enquanto condenavam os seus trabalhadores. Mais uma vez, veja versos 5 e 6. O texto diz: vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Qual é a imagem do versículo 5? Ricos, vivendo luxuosamente, desfrutando de prazeres, barriga cheia, luxos e mais luxos ao seu redor. E qual é o contraste? Ele diz que isso estava acontecendo no dia do abate. Essa expressão, dia do abate, nos lembra da descrição da destruição de Sodoma e Gomorra, que é feita em Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Lá, em Ezequiel, o texto diz: ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida, viviam despreocupadas, não ajudavam os pobres e os necessitados. O dia do abate aqui aponta para um contexto de grande fome, grande necessidade, e ainda assim aqueles com os recursos necessários não ajudam, não amam, não sustentam, não sacrificam. Nossos dias não são nem um pouco diferentes daquele, né? Os ricos materialistas de hoje vivem em função de seus prazeres materiais, de seus prazeres terrenos. E assim era também naquela época. Eles estavam de barriga cheia, despreocupados, enquanto outras pessoas morriam ao seu redor. Na cultura judaica isso era gravíssimo. Havia uma espécie de um ditado ou de uma lei informal entre os judeus que dizia que privar uma pessoa de seu sustento era o mesmo que lhe matar. E era exatamente aquilo que essas pessoas, com acesso aos recursos, bens e luxos dessa vida, estavam fazendo. Enchendo suas barrigas, vivendo de acordo com os seus prazeres e desfrutando da destruição alheia. Esse é o retrato destes homens. E o que nós vemos aqui, portanto, é que Tiago está condenando essas pessoas. Tiago está apontando para o juízo que há de vir na volta de Jesus. Agora, antes de nós irmos além, deixe-me fazer um breve parênteses. Se Tiago passou a carta inteira falando para os cristãos, por que é que ele usa 6 versículos para se direcionar a pessoas que sequer experimentam a mesma fé que ele e os seus irmãos? Por quê? Por que Tiago estava fazendo isso? Bem, Tiago estava relembrando que a justiça de Deus estava chegando. Tiago estava relembrando que Jesus há de voltar. E quando Jesus voltar, Jesus há de julgar e condenar todos aqueles que rejeitam a Cristo e fazem o mal. Mas além disso, essa carta, essas palavras que são direcionadas a não cristãos, trazem mais uma aplicação para nós, filhos de Deus. Pense no contexto da carta.
Tiago já repreendeu aqueles que vivem de acordo com os seus prazeres, com os seus desejos, com as suas vontades. Tiago já condenou o pecado do favoritismo, em que trata-se bem o rico e maltrata-se o pobre. Este texto, ainda que não seja um texto de condenação para os cristãos, serve de alerta e de lembrete para a nossa responsabilidade de usarmos bem as nossas riquezas para a glória de Deus. Não há pecado em ser rico. Não há pecado em ter mais do que outros. É Deus quem nos concede tudo isso. Mas nós, meus amigos, nós não somos os donos dos celeiros, nós somos os mordomos das riquezas. Nós somos chamados a usar então os recursos que nós temos de modo sábio e agradável a Deus. O que pode incluir um bom planejamento financeiro, inclusive para o final das nossas vidas. Mas certamente inclui o uso dos nossos recursos para o progresso do reino de Deus e para o bem daqueles que estão ao nosso redor. Este texto é uma breve aplicação de como nós podemos usar as nossas riquezas, de modo que o seu uso tenha um destino eterno e não somente passageiro, como normalmente é. Portanto, aqui, nestes 6 primeiros versículos, nós vemos uma resposta sobre o que há de vir pelo futuro. Se a primeira pergunta é, pelo que nós podemos esperar, ao invés de esperar por uma singela e pequena melhora, nós podemos esperar pela volta de Jesus, que há de julgar e condenar aqueles que rejeitam a Ele e fazem o mal. Mas o verso 7 nos mostra um impacto oposto. Pelo que nós devemos esperar no futuro, esta é a primeira pergunta, nós devemos esperar pela volta de Jesus, que há de aliviar, há de trazer descanso ao justo. Verso 7 diz, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Sejam pacientes até a vinda do Senhor. Sabe o que há de melhor pelo que nós podemos esperar? Não somente para 2024, mas para todos os outros anos da nossa vida? A vinda, a volta do nosso Salvador. Sabe por quê? Porque Ele é o Senhor que conhece as nossas necessidades, é o Senhor que cuida de nós atualmente e é o Senhor que vem para nos trazer alívio eterno. Veja como o texto trata o Senhor no versículo 4. O texto diz assim, e eu vou ler mais uma vez. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. O texto diz, o lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Este é o nosso Deus. Ele é um Deus que conhece as nossas lutas, é um Deus que conhece as nossas dores, é um Deus que conhece as nossas provações. Ele é o Senhor dos Exércitos e como tal, Ele está organizando, Ele está arquitetando, Ele está planejando o seu retorno para cuidar dos seus soldados. Se nós aqui podemos estar enfrentando dias difíceis e esperando por algo melhor no ano que vem, nós podemos esperar por aquilo que é incomparavelmente melhor na volta do Senhor que ouve os nossos lamentos. O Senhor dos Exércitos trará justiça, o Senhor dos Exércitos trará livramento no tempo certo. Esta é a certeza que nós temos. Você percebe? Esse texto fala sobre esperança. Ele é muito duro. Esse texto é cheio de termos difíceis, bastante confrontador com algumas realidades. E parece ser até um pouco difícil usar termos tão dolorosos, tão confrontadores num dia como hoje.
Mas enquanto nós estamos esperando por algo, nós podemos esperar pelo que e por quem vale a pena. Nós podemos esperar pela vinda de Jesus, aquele que há de condenar o pecador não arrependido e há de trazer livramento para os seus filhos. Então essa é a primeira pergunta que nós respondemos. A pergunta é: pelo que nós podemos esperar no futuro? Nós devemos esperar pela vinda, pela volta de Jesus. Mas em segundo e em último lugar, nós então nos deparamos com uma outra pergunta. Ok, se aquilo que nós devemos esperar é a volta de Jesus, então como nós devemos esperar pelo futuro? E os versos 7 a 12 nos mostram que nós devemos esperar pelo Senhor, pela sua volta, com paciência e perseverança. Nós devemos esperar pela volta de Jesus com paciência. E como nós sabemos disso? Bem, de 3 modos. Versos 7 a 9 nos dizem que nós devemos esperar pela volta de Jesus, sendo pacientes como os agricultores que aguardam a colheita. Veja só, verso 7. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns contra os outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Numa sociedade rural, vive-se dependente da providência de Deus quanto ao clima, quanto ao tempo. Você não pode obrigar que saia chuva ou saia sol. E veja, muita chuva pode destruir a plantação. Pouca chuva impede a frutificação. E é por isso que os agricultores precisam de paciência. Paciência para o agricultor é fundamental. E essa ilustração, a ilustração do agricultor, nos lembra que uma fé viva envolve confiar no Deus que está no controle. Envolve confiar de modo paciente em Deus. Tiago menciona aqui no versículo 9 que a sua impaciência era vista na reclamação uns contra os outros. O que nos mostra que a nossa dificuldade de esperar pacientemente pela volta de Jesus abre caminho para a tentação, para o pecado, para a tentação de falar mal contra os outros, de reclamar, de murmurar contra Deus. Mas a paciência pela volta do Senhor, veja só, é fundamental. E mais, segundo versos 7 e 9, a paciência não é uma atitude passiva de espera. Algo como cruzar os braços, sentar e então simplesmente esperar. Verso 9 nos diz: irmãos, não se queixem uns com os outros. Ora, como é que nós esperamos de forma paciente? Nós fazemos isso lutando ativamente contra o pecado, ao passo em que nós confiamos no poder de Deus para agora não pecar, até que Ele volte para nos resgatar de uma vez por todas das consequências, dos resquícios do pecado. Então essa ilustração, essa primeira ilustração, nos mostra como nós devemos esperar pela volta de Deus. Como agricultores, nós devemos ter paciência enquanto nós confiamos nos recursos de Deus. Deus há de voltar. Deus está agindo. Então nós pacientemente confiamos nele, enquanto nós ativamente lutamos contra o nosso pecado. Em segundo lugar, esse texto nos mostra que devemos ser pacientes pela volta, até a volta de Jesus. E nós devemos ser pacientes como os profetas do Antigo Testamento que falavam a verdade. Veja comigo verso 10 e verso 12. O texto diz assim: irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Verso 12, sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa.
seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Essa imagem do versículo 10 aqui para nós, mais uma vez nos diz que paciência pela volta de Jesus não é algo passivo. Porque nós olhamos para o profeta, para a imagem, para a ilustração, para o exemplo do profeta. E o que é que o profeta devia fazer? O profeta, mesmo em meio à perseguição, uma perseguição comum, uma perseguição que ele costumava sofrer, era alguém que falava a verdade contra a injustiça, falava a verdade que provém de Deus com paciência e perseverança. E assim também deve ser com os cristãos. Os cristãos devem falar a verdade sobre a bondade, sobre a grandeza, sobre o julgamento, sobre a misericórdia de Deus. Tempos de sofrimento são muitas vezes os melhores para que nós preguemos verdades importantes sobre o caráter de Deus para a glória de Deus. Nós somos chamados a nutrir uma paciência ativa que fala aquilo que é a verdade. Tanto assim que no verso 12, inclusive, Tiago fala sobre juramentos. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que as nossas palavras são importantes, porque a fé viva é paciente e é perseverante para se manter firme na verdade, para falar a verdade. Isso inclui, obviamente, o uso da nossa língua. As palavras das nossas bocas devem ser consistentes, devem ser honestas, devem ser confiáveis, devem falar a verdade enquanto nós esperamos a volta de Jesus. Fazer isso não é fácil. Fazer isso de forma perseverante e paciente é muito difícil. Somos tentados sim a nos voltar contra as pessoas, a murmurar contra Deus, a crer e pregar em mentiras. Mas não é isso que nós somos chamados a fazer. Nós devemos ser pacientes como os profetas que falam a verdade. E ainda, em último lugar, nós devemos ser pacientes como Jó, aquele que confiou no propósito de Deus. Você já ouviu a expressão, não é? A paciência de Jó. Talvez tenha sido tirada de Tiago capítulo 5, versículo 11. Veja o texto. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Lembre-se, quem é Jó? O que aconteceu com este homem? Muito bem, Jó era um homem temente a Deus. E não apenas Jó era temente a Deus, Jó era um homem rico. Jó tinha tudo o que podia pedir a Deus. Ele tinha sua família, os seus filhos, suas riquezas, seu gado, seus amigos. E então Deus permite que Satanás tire todos os seus filhos, todos os seus recursos, toda a sua saúde, não tire somente a sua vida. E então, por longos 37 capítulos, Jó passa por uma jornada em que ele questiona sua esposa, seus amigos e a Deus, buscando respostas para o seu sofrimento. Até que então, no capítulo 38, Deus vem até Jó. Deus responde a Jó. E é interessante, porque Deus nunca responde às perguntas de Jó. Deus responde com outras perguntas. Deus simplesmente mostra que Ele é um Deus eterno, digno de confiança. E então, em 37 capítulos, nós vemos Jó sofrendo. Em 4 capítulos, capítulo 38 a 41, nós vemos Deus respondendo, até que no capítulo 42, depois de 42 capítulos longos de sofrimento, Jó pacientemente, depois de perseverar em obediência a Deus, compreendeu o propósito do Senhor para a sua grande dor. Apenas lá no final do livro, depois de muito sofrer, Jó entende o propósito do sofrimento que Deus lhe permitiu. O que é que ele diz? Versos 5 e 6 de Jó 42, o texto diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo
e me arrependo no pó e na cinza. E essa é uma boa lembrança para nós também. Como vocês sabem, diz o texto aqui, verso 11, o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Assim é também para conosco. Portanto, Jó esperou pacientemente para compreender os propósitos de Deus. Confiou, perseverou, enquanto esperava ouvir um retorno de Deus. Assim também deve ser a nossa paciência. Perseverante, constante, confiante no agir, no propósito e no caráter de Deus. Então, Tiago capítulo 5, versos 1 a 12, nos mostra ou nos responde a duas perguntas. A primeira delas é, pelo que nós devemos esperar no nosso futuro? E a resposta é, nós devemos esperar pela vinda, pela volta de Jesus. A segunda pergunta é, então como nós devemos esperar pela volta de Jesus? E o texto é claro, nós devemos experimentar, nós devemos esperar, nós devemos ter a expectativa da volta de Jesus, enquanto nós fazemos isso com paciência e perseverança. Fácil, né? Bastante difícil para nós fazer isso. Mas nós precisamos confrontar as nossas expectativas, os nossos desejos e a nossa esperança e espera para 2024. Não há nada de errado em desejar ter um ano melhor ou diferente. Faça isso. Planeje. Planeje agir para a glória de Deus. Mas não se deixe levar pelo misticismo sincretista dos nossos dias, que diz que nós podemos esperar que a simples passagem cronológica de tempo vai mudar alguma coisa, vai melhorar na nossa vida. Não se deixe levar por histórias que dizem que a cor que você usa no dia da virada do ano trará aquilo que você espera. Nós não caiamos nessa história. E enquanto nós nos planejamos e ativamente pensamos em 2024, que 2024 não seja o alvo da nossa espera. Que uma vida um pouco melhor não seja aquilo que nós mais esperamos. Mas que nós possamos olhar para frente. Que nós possamos olhar para aquilo que traz sentido à nossa vida. Que nós possamos esperar por aquilo e por quem realmente vale a pena. O Senhor Jesus, aquele que está voltando para nos trazer acesso eterno ao Deus eterno. Aquele que está voltando para arrancar de nós os resquícios do pecado. Essa é a espera que vale a pena. É por isso que nós, como cristãos, esperamos. Como é que nós podemos resumir o nosso texto de hoje? Ora, uma vez que Jesus está voltando, então nós, os cristãos, confiamos no juízo de Deus para os que fazem mal, de modo paciente, até a sua chegada. Nós esperamos de modo paciente, obediente e perseverante, sabendo que todo mal será julgado, punido e condenado por Jesus, aquele que está voltando. Como nós fazemos isso? Deixe-me dar mais uma breve palavra. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, nós lemos que o Senhor nos abençoou com toda sorte de riqueza espiritual em Cristo. Sabe o que é que isso significa? Isso significa que nós, os cristãos, somos os verdadeiramente ricos. Ao passo em que ser rico materialmente não é errado, nós, os cristãos, sabemos que a riqueza verdadeira é a riqueza espiritual. Nós agimos de modo diferente. Por quê?
Porque nós não precisamos mais ajuntar as coisas nos nossos celeiros, nas nossas contas bancárias. Não! Nós não precisamos de mais nada, porque Deus em Cristo nos deu todas as bênçãos espirituais, toda riqueza espiritual nos é dada em Jesus. Nós já somos ricos. Nós temos a graça de Deus, nós temos o perdão de pecados, nós temos o relacionamento com o Senhor, nós temos uma nova família que é a igreja, nós temos certeza de vida eterna. São tantas as promessas certeiras que nós temos nas Escrituras, são tantas as riquezas espirituais que nós ganhamos. E diante dessas riquezas, nós abandonamos o materialismo. Nós, inclusive, buscamos agradar a Deus com o dinheiro que Ele nos dá, porque esse dinheiro já não nos importa mais. O que nos importa são as riquezas que Ele já nos deu. E então, nós, diante de tamanha riqueza que temos em Cristo, nós esperamos para ver, para abraçar, para viver, para honrar, para adorar em pessoa o Senhor Jesus. Em outras palavras, nós só podemos ser pacientes e perseverantes. Nós só podemos esperar pela volta de Jesus quando nós contemplamos as riquezas que nós temos em Jesus. Se você simplesmente tentar ser paciente, se você simplesmente tentar ser perseverante, você e eu, nós vamos falhar. Mas nós precisamos olhar para Cristo. Nós precisamos olhar para as recompensas do Evangelho, para as bênçãos da salvação que nós temos em Jesus. Quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para a ressurreição de Jesus, ali sim nós encontramos uma riqueza que é maior do que todas as outras coisas que nós podemos ter. E é essa riqueza que desperta em nós, que produz em nós, é esta graça de Deus nas nossas vidas, que produz paciência perseverante e obediente. É o Evangelho. São as riquezas da cruz que fazem com que nós digamos, ok, eu não vou mais viver como aqueles que rejeitam a Deus, eu vou esperar pela volta do meu Salvador, aquele que é o meu Deus. Nós precisamos de Jesus para isso. Precisamos direcionar nossos olhos para Ele. Como é que nós encerramos então? Bem, veja, final de ano sempre diz respeito a esperar por algo. A gente espera por algo. E nós aplicamos o texto de hoje, entendendo que é maravilhoso e belo esperar pela volta de Jesus. Faremos isso de forma obediente, paciente, perseverante, olhando para Ele. Que Jesus volte logo. Que essa seja a nossa espera. E que enquanto isso não acontecer, então que o próximo ano seja marcado por uma vida de obediência e mordomia. Uma vida de paciência e perseverança nas palavras, no caminho de Cristo para nós. E que ao desejarmos feliz ano novo uns para os outros, nosso coração não esteja descansando em promessas e expectativas mentirosas e irreais, mas que a nossa felicidade para um ano novo tenha a ver com a felicidade da vida eterna, das riquezas eternas que Cristo nos dá. Quando nós olhamos para essas verdades, nós pacientemente dizemos, volta Jesus, e nós alegremente dizemos, feliz ano novo. E esse é o nosso desejo, que em Cristo o nosso novo ano seja feliz, porque Ele garante para nós as riquezas espirituais que nós já temos. Por isso eu desejo a você, mais uma vez, em Cristo, um feliz ano novo, e que nós esperemos pela volta dEle com a paciência que somente Ele produz em nós. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força.
Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor. Esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor. Esperarmos no Senhor. Oh Deus,